Olá, morada acadêmica. Primeiro, feliz ano novo 2024, né? Um início turbulento no campo universitário, com algumas mudanças, por exemplo, as DCNs, né? No campo da psicologia. Por conta disso também, não é? Nosso atraso em retomar as nossas discussões e atividades. Para esse reencontro, não é? Um dos assuntos que surgem e que fazem bastante sentido a essa geração, isso tem sentido muito nas demandas universitárias, até pelo público que vem chegando, não é? É discutir esse fenômeno, não é, que está circunscrito a uma série de outros, como a questão das redes sociais, né, dessa cultura TikTok, dessa ansiedade gerada por essa hiperinformação e a necessidade de se autogerar, né, e gestar essa informação. Aquilo que eu vou usar aqui também como um interlocutor, que é o Byung-Chul Han, né, que tem um livro lá no Enxame, né? Então, também nos ajuda com um capítulo que ele fala sobre os enxames digitais. Para fazer isso, eu usarei também, não é, o livro que é considerado um dos grandes marcos na história das psicologias das massas e das multidões, que é um francês, né, que é o Gustave Le Bon, né, que, aliás, o Freud vai ler também, médico, sociólogo, né, nasceu na França em 1841, estudou medicina na Universidade de Paris e escreveu, né, O Homem nas Sociedades, e falece em 31. Estamos com a versão da Martins Fontes, né, de 2018 aqui na nossa mão. Vou, então, disponibilizar a tela. E os nossos slides aqui, né? Primeiro, se faz necessário discutir, não é? Uma questão que é bastante contextual, que só podemos falar das massas, da maneira como ela foi trabalhada, a partir de um contexto sócio-histórico em movimento. E esse movimento vem, na verdade, né, em direção à modernidade, e especificamente no século XX. Então, hoje, o nosso contexto de partida e discussão é entender o que será que aconteceu no século XX para que a questão humana, da própria subjetividade humana, né, da individualidade humana, se tornasse, né, o troféu epistêmico para todas as ciências, de alguma maneira, se voltarem, né, principalmente ciências humanas, e também a questão da sociedade, né, discutir de novo com as sociologias, as antropologias e as psicossociologias as questões dos fenômenos sociais. Então, a gente tem, no século XX, um momento muito específico em que isso acontece, né? Então, acho interessante a gente contextualizar isso, né? Bom, para contextualizar essa seara, não é, do século XX como um lugar em que, de fato, nós vamos ter, não é, como dizia Foucault, a invenção do sujeito, do homem, né, e também a morte desse homem mais para o final do século XX, tem um dos autores que eu vou me voltar para a gente pontuar, que é um autor que muitas vezes passa desapercebido, né, na academia, que é o Willem Dilthey, né? Willem Dilthey, que é da Alemanha, né, e está contemporâneo a vários fenômenos da fenomenologia, ali do nascimento da psicologia e tudo mais, né? Ele nasce em 1833 e morre em 1911, né? Ele tem um livro muito famoso chamado Introdução às Ciências Humanas, né? E ali ele defende de uma maneira muito firme, muito lúcida, né, que as ciências naturais, né,
elas construíram um caminho, né? Um caminho que tem uma história bastante legítima. Porém, ele diz, olha, as ciências humanas e sociais, né, as ciências do espírito humano, como ele dizia naquele momento, elas também podem alcançar, por uma história própria, essa mesma maturidade epistêmica, prática, reflexiva, né? E aí o Dilthey vem com a ideia de que as ciências humanas, então, deveriam ser ciências que estudassem as compreensões, né? As compreensões das relações entre o homem e a sociedade, de modo mais intrínseco e, acima de tudo, com uma coerência epistêmica, né? Com isso, o Dilthey abre um campo importante e solidifica algo que já vinha acontecendo nas ciências humanas, né? Que é uma certa crise desde eu diria, do pós-guerra, a crise do próprio paradigma funcional, do pragmatismo, utilitarismo, né, que foi usado por, inclusive, várias psicologias norte-americanas em alta escala. Ele, de alguma maneira, ainda no século passado, ele, né, retrasado, ele coloca para a gente esse campo fértil, não é? E diz, olha, as ciências humanas são possíveis, né? Com isso, e a gente percebe, associado né, esses bravejos do Dilthey e também a fenômenos sócio-históricos como as guerras mundiais, né? Nós tivemos a colonização, mas no século XVIII, XIX, nós já estamos, né, com vários movimentos anticolonialistas, então isso também conta, né? Assim, as colônias se tornaram independentes, muitas delas estão tentando se organizar como estados, né? Com legalidade, com normativas para ser reconhecido mundialmente, né? Então a gente tem no século XX, como nunca dantes aqui no Ocidente, né? Uma discussão muito pertinente, muito profunda sobre a questão humana, né, do ponto de vista epistêmico. Agora, o homem não é mais aquele homem que os filósofos gregos, não é, se perguntavam pelo seu ser, a sua essência, mas aqui se pergunta sobre o homem que faz ciência, né? Esse homem, portanto, que tem poderes e saberes, uma relação intrínseca, dialética e extremamente contraditória, né? E que se não tiver mediado por uma questão, por exemplo, ética, muitas vezes se perde, né? Então, o século XX é o século em que você tem grandes fenômenos históricos sociais, como a própria Guerra Mundial, que acho que até hoje nós estamos digerindo, né? Quer dizer, é um fenômeno que não foi superado pela humanidade, e até por conta de questões atuais a gente ainda está repetindo, né? Infelizmente, este lugar da eugenia, dos genocídios, né? Mesmo que aparentemente silenciosos, né? Na mídia, por exemplo, na mão de alguns políticos, né? Que de maneira acéfala, eu diria, né? Se colocam para tentar justamente, não é, retomar algumas bandeiras de causa que foram usadas, inclusive, lá na Segunda Guerra Mundial, o genocídio dos judeus e outras minorias, né? Então, a primeira questão a entender, por que, de repente, a gente tem, na Europa e nos Estados Unidos, uma série de pensadores se voltando para a questão do homem e da sociedade, isso tem a ver com este cenário. Tá? Obviamente que eu não vou ficar me delongando muito no cenário, porque eu quero ir para os textos, quero trazer algumas problematizações, e acho que é uma problematização muito bem-vinda, pensando a subjetivação atual e as sociedades e as micropolíticas no mundo contemporâneo. Né? Então, essa é a minha questão inicial. Né? Quando a gente olha para a história da psicologia social, especificamente, no mundo, né, nós podemos encontrar, já logo na sua dimensão inicial, né, alguns autores colocando a questão da psicologia social, né, e dizendo que o comportamento do sujeito tinha uma dimensão desse comportamento que se formaria, não é, por uma imitação social, quase com a ideia de um espelhamento social, né? Então, na própria psicologia, quer dizer, essas interrogações sociais, elas começam a ser inseridas. Tem lá o Edward Ross, né, o McDougall, o próprio Wundt, não é, que vai trazer essa questão da psicologia cultural dos povos, né?
Então, você já tem, na virada do século, né, 18 para o século, desculpa, do século XIX para o século XX, umas discussões já realizadas, né, obviamente cada um com a sua particularidade epistêmica, né? Se a gente pensar a questão das massas, quer dizer, quando isso começa de fato a ser pensado, não é? A gente vai localizar também, não é? O próprio movimento pós-revolução industrial, né, no século XIX, quando a gente começa a ter a organização de lutas operárias, né, frente a governos que já começam a implementar, né, um capitalismo dito selvagem e liberal, né, onde ele quase que praticamente escravizava o sujeito que trabalhava naquele chão de indústria naquele momento, né? E aí esses movimentos, né, que também vão ser alvo de reflexão de Marx e Engels, tantos outros, né, buscavam algumas leis trabalhistas, como redução da jornada de trabalho, né? Então, esses movimentos foram importantes, porque ali você encontra, primeiro, um dos grandes fenômenos de movimento de massa, né, no século XIX. Tá? Então, esse seria um primeiro grande movimento que apareceria, e aí também os próprios pensadores se debruçando e tentando entender. E aí você começa a ter alguns autores importantes, né? Hoje nós vamos falar de dois especificamente, que é o Gabriel Tarde e o Gustave Le Bon, que são considerados os precursores no estudo justamente das massas e multidões, né? O Gabriel Tarde, que não é meu foco hoje, eu estou com o livro aqui do Gustave Le Bon, né, gente? É interessante porque ele nasce em 1843, morre em 1904. Vocês veem que essa cronologia é muito comum para esses sujeitos que estão falando desses assuntos, né, da invenção social e invenção do sujeito, está nessa régua, né, da virada do século, aí sim, do século XVIII para o século XIX, né? O Gabriel Tarde era um grande crítico da visão biológica e sociológica do Spencer, né, que faz uma releitura ali do evolucionismo darwiniano, né, e vai falar da questão do mais apto, né, e tudo mais, né? Então ele diz, é impossível a gente, ele diz lá, né, é impossível aceitar a ideia de que existe uma consciência coletiva independente dos seus sujeitos, né? De alguma maneira deve ter uma relação entre o sujeito e essa consciência coletiva, né? Ele diz a própria sociologia, estatisticamente, vem mostrando isso. Portanto, a gente vê aí que é um sujeito claramente, né, deve ter retomado a obra de Durkheim, né? Ele, então, vai dizer de uma possibilidade de uma psicologia mais social, o Gabriel Tarde, né, pensando numa psicologia intermental, né? Quer dizer, ele evita até de falar do social de maneira mais dialética, que depois mais à frente falaremos, né? Mas ele diz, é preciso nós entendermos como essas interações individuais elas se dão, né? E ele vai usar o conceito de imitação, que depois lá para o Gustave Le Bon se transforma num conceito de contágio, também muito interessante, né? Onde ele diz que há, então, uma lei da imitação, né? Onde ele divide em três leis de imitação, né? A primeira, a lei do descender, né? No qual as tendências desse sujeito de comportamento são iniciadas por pessoas que estão em algum status superior ao seu, né? Então você acaba imitando porque essa pessoa tem uma relação, inclusive, de poder, né? A lei, por exemplo, de progressão geométrica, né? Onde a difusão das ideias, né, de uma certa população começa a parar, né? E depois ela acaba crescendo rapidamente. Aí essa minoria de repente se torna a maioria, né? Por conta uma progressão das ideias. E a lei do próprio antes, que ele diz, na qual uma cultura própria, muito específica, acaba sendo, não é, imitada por outras consideradas estrangeiras. De alguma maneira, então, esses exemplos, né, dariam, né, o estudo da imitação social seria um dos primeiros lugares
na obra né, do Tarde, com influências claras do Durkheim, né, e de outros sujeitos que começam a falar que, de fato, existe entre os sujeitos no coletivo algum tipo de, nesse caso aqui, de imitação, né? Agora, nós temos, né, um autor que é bem conhecido, que Freud leu, que é o Gustave Le Bon, né? Tem esse livro aqui, que é A Psicologia das Multidões, né? Onde ele traz a sua tese, né? Que é muito lida e foi lida por muita gente, então é um livro importante, né? Onde ele coloca a questão das massas, né? A partir de uma ideia, né, de que quando aqueles sujeitos estão reunidos num fenômeno de massa, eles perdem, né, de algum modo, a sua peculiaridade individual e assumem, né, o comportamento grupal coletivo. Como se houvesse, então, uma mente coletiva ali sendo formada, né? Então, essa é a primeira questão que ele traz, inclusive, né? Quer dizer, ele vai dizer, olha, né, quando o sujeito é tomado por essas multidões, ele perde a sua unidade individual. Então, isso é algo que ele traz logo no início do seu texto, né? Então, vou ler aqui um trechinho, né? Então, ele fala, à primeira vista, as grandes convulsões que precedem as mudanças da civilização parecem determinadas por transformações políticas consideráveis, como as invasões de povos ou derrubadas de dinastias, né? Um estudo atento desses acontecimentos descobre que, por trás de causas aparentes, há uma profunda modificação nas ideias dos povos, né? Então, ele diz, a renovação das civilizações, na verdade, se produzem nas opiniões, concepções e crenças, né? Esses acontecimentos memoráveis são os efeitos visíveis da mudança dos sentimentos dos homens, né? Então, olha que coisa interessante, que é uma coisa até dúbia na obra do Le Bon. Ao mesmo tempo que ele coloca essa mente coletiva, né, que vem por contágio, por uma contaminação extremamente afetiva, né? E o Freud vai se pegar muito nisso, porque o Freud vai dizer que é um inconsciente, de alguma maneira, está ali agindo, né? Como a massa sendo a expressão mais irracional, né? Então, você vai, por exemplo, numa torcida de time, né? Isso está lá posto, colocado, né? Ele ainda é um sujeito considerado uma psicologia social mais individualizada, porque, no fundo, ele ainda está falando que, apesar de ter a massa, tem um sujeito ali que também muda suas crenças, suas opiniões, para poder ocasionar as grandes revoluções, né? Por isso que a gente coloca a obra do Le Bon ainda coadunada, né, com a raiz da psicologia norte-americana social cognitiva, né, que, de algum modo, o que acontece nesse escopo, né? Eles tendem a patologizar o social, né, dizendo que o social muitas vezes poderia desvirtuar esse sujeito, né? E os próprios fenômenos sociais muitas vezes são vistos apenas do ponto de vista do grupalismo, como pequenos grupos, né? No caso do Le Bon, ele não vai falar desses pequenos grupos, mas ele vai usar, por exemplo, o viés de uma psicopatologização das multidões, porque ele vai dizer que as multidões, elas são movidas por paixões irracionais, né? E elas se tornam extremamente agressivas. E, portanto, né, acabam sendo geridas por um líder que tem um poder, né, quase hipnótico sobre elas, né? E influenciam de maneira magnânima essa massa a se comportar de uma determinada forma em nome de um determinado ideal, que seria, por exemplo, torcer para um time e aquele time tem que ganhar, independente de qualquer situação, né? Ele até cita, né, que com a chegada das classes populares à vida política, como nós vimos com o proletariado, né, e a questão das lutas trabalhistas no século XIX, ele diz, né,
as reivindicações das multidões, então, se tornam cada vez mais claras e tendem a destruir completamente a sociedade atual para reconduzi-la a um comunismo primitivo, que seria o estado normal de todos os grupos humanos. Então, percebem que aqui, quando ele fala disso, né, quando tendem a destruir, é essa visão que, de alguma maneira, olha para o fenômeno de massa como se fosse o patos, né, uma patologia. Né? Aí ele diz, pouco aptas ao raciocínio, as multidões mostram-se muito aptas à ação, e a força delas imensa. Né? Então, olha lá, tira da massa qualquer forma de razão, né? E deixa a massa justamente como algo extremamente suscetível, irracional, né? E que é facilmente influenciável por a figura de um líder. Né? Diz ele, parece que há um direito divino das multidões. Né? E ele diz, há vários sintomas universais mostrando que em todas as grandes nações há um rápido aumento do poder das multidões. E a pergunta é como vamos suportá-lo? Então, percebam, né? O livro dele, já na introdução, vai falando da fase da desordem, né? Onde as forças morais, base da sociedade, perdem o seu vigor, o que Durkheim chamou de anomia, né? Ali há uma crise ético-moral, e aí, nesses momentos, ele diz que né, as civilizações se encontram frágeis, as multidões elas surgem como respostas, né, quase criminosas, né? E ele vai dizendo que os crimes das multidões são casos particulares e precisam ser compreendidos na sua constituição mental, né? Então ele diz, para falar a verdade, os senhores do mundo, os fundadores de religião, império, apóstolos, né, homens de Estado, simples chefes daquelas coletividades antigas, né, de certa forma sempre tiveram papéis de psicólogos inconscientes, que de alguma maneira conheciam, mesmo que de forma instintiva, a alma das multidões, para poder justamente governá-las, né, porque ela tem uma natureza impulsiva, né? Então, vocês veem que já logo nas 26 primeiras páginas que ele apresenta o texto, né, da psicologia das multidões, ele já traz essas características que aqui estão, né? E isso denota toda uma tradição no século XIX e início do século XX, para os outros autores também olharem um fenômeno de massa de maneira mais negativista, né? O próprio Freud, justamente por conta da guerra, né? E ele sendo judeu, quer dizer, ele vai se colocar também na linhagem do Le Bon, óbvio que aí ele vai adequar mais aos conceitos psicanalíticos, mas é um exemplo claro de como o Le Bon ele vai influenciar toda uma geração, né? E depois também nós vamos ter, né, gente, a escola de Frankfurt, na Alemanha, que é uma escola importante, o Adorno, que vai ter uma obra chamada Personalidade Autoritária, que também coloca, não é, um estudo sobre como, né, esse líder ele também consegue manipular essa massa, né? Quais são os recursos, tanto do líder quanto da massa, para que isso se dê. Depois você tem um segundo momento da escola de Frankfurt, né, que vai estudar a massa do ponto de vista das telecomunicações. Então, o rádio, os jornais impressos, a própria televisão, né, como grandes veículos de mídia de massa, né, onde você tem um ponto de emissão de opiniões para um ponto massivo que recebe aquilo de maneira monolítica, né, que recebe aquilo de maneira estupefada, quase como se a gente apenas engolisse aquele conteúdo, né? Então, voltando para o Le Bon, né? Ele vai dizer que a multidão é um agrupamento de um grande número de pessoas que estão exercendo influência mútua entre si. A partir deste agrupamento, eles formam um outro corpo vivo que tem uma alma coletiva, né? E aí, a grande questão que o Le Bon nos oferece é como vamos avaliar e lidar com a causa, por que isso está acontecendo, ele já sinaliza que ele, né, a suposição dele são os momentos de anomia, assim como Durkheim também colocou, né? Mas ele diz que a partir de que isso começa a se levantar,
há um automatismo desse contágio emocional e, portanto, os vínculos se fortalecem e vão se contaminando cada vez mais, né? A gente percebe isso claramente nas brigas, por exemplo, das torcidas organizadas, né? Muitas manifestos, né, que eram feitos também acabam muitas vezes violentos, né, de embates violentos. Então, de fato, né, é interessante que, do ponto de vista descritivo, em parte, esses fenômenos de massa assumem, de fato, esses tipos de comportamento. Então, aqui um pouco mais sobre o autor, não é? Que é considerado aí, né, um psicólogo social, né, e também um físico amador, como ele se autonominava, né? Foi autor de várias obras, no qual, né, também ele começa a trabalhar a questão do comportamento de massa e manada, superioridade racial. Esse é um tema super polêmico, né, porque a gente sabe que no século XIX há uma grande questão, né, de eugenia social, então ele, de alguma maneira, também o Le Bon é contaminado com um discurso, às vezes, dúbio, né, e, não é, foi influenciador de vários outros leitores. Então, ele diz, não é? Imerso na multidão, o indivíduo perde o seu autocontrole, passa a agir segundo essa mente coletiva e de modo bastante impossível, por vezes, muitas vezes, agressivo, né? Aí ele diz, que é uma coisa extremamente polêmica, ainda mais na atualidade, que a multidão teria uma natureza feminina, né? Isso é muito paradoxal, né? Porque ele diz que é como a multidão ela é levada por emoções e paixões, assim como a mulher. Então aí um discurso extremamente sexista, né? Misógino, mas isso está na obra dele, quer dizer, de alguma maneira o próprio Freud também às vezes é criticado por coisas que né, algo do Zagaste, do tempo desses autores que viviam né, uma sociedade altamente patriarcal. Bom, e aí a gente vai fazer um salto bastante longo, né, até o contemporâneo, porque quando você pega toda essa tradição da psicologia social, da psicologia das massas, nós estamos falando, como eu disse a vocês, de um momento muito específico da história do século XX, né, que seria o ápice, mas também a crise da era moderna, né, onde você encontra, então, esses autores, isso culmina com a escola de Frankfurt, né, que tem aí, sim, uma visão talvez mais crítica, né, até por conta da proximidade com a dialética, com Hegel, né, com outros autores. Há uma discussão vigente no campo contemporâneo se o que nós temos assistido como supostos fenômenos de massa ainda seriam esses fenômenos de massa que o Le Bon, Freud, o Tarde, entre tantos outros, estudaram, né? Então, essa é a pergunta. Será que, por exemplo, a Primavera Árabe, né, as manifestações aqui no Brasil, inclusive, né, quando houve o impeachment da Dilma, né, as manifestações, né, nesse circuito do Bolsonaro, né, da ultradireita brasileira, né, quer dizer, como nós poderíamos olhar para esses fenômenos das redes sociais que cancelam pessoas, né, como se isso fosse possível, né, mas do ponto de vista simbólico. Será que esses fenômenos eles são resguardados, eles são também compreendidos simploriamente, né, de maneira irônica aqui, com leituras como a do Le Bon e do Freud? Então, para responder isto, que a gente muitas vezes, né, é uma discussão que vejo muito pertinente, um autor que tem conduzido uma discussão muito interessante, né, que eu gosto muito, é o Byung-Chul Han, né? Tem esse livro aqui que se chama Noichan, que está na Universidade de Berlim hoje, não é? É um coreano, mas que está em Berlim e tem feito, junto com o Safransky e tantos outros, hoje a formação de uma nova geração aí pensadora de um pós-criticismo kantiano,
né? Esse livro, então, né, chama-se No Enxame Perspectivas do Digital, está divulgado pela Vozes, né? E tem vários textos, tá? Muitos, né, extremamente assim, importante. Mas para discutir isso que eu coloco hoje, que é uma questão contemporânea, penso que No Enxame e A Sociedade da Indignação são dois textos bastante importantes, né? Ele começa citando um dos teóricos, todo mundo que trabalha com a área de comunicação semiótica, psicologia social, crítica, né? Passou já que é o McLuhan, né? Que fala um pouco da questão da mídia, né? O que seria a mídia, essa tecnologia que transformou o mundo e hoje nós estaríamos supostamente vivendo, inclusive, em outro mundo, né? Através da técnica da eletricidade, dos fios condutores, né? E a propiciação, inclusive, de, por exemplo, né? A própria imprensa, né? Com isso, desde a técnica de Gutenberg, ela pôde ser copiada impressamente e agora ela digitalizada alcançou ainda mais poder do ponto de vista de alcance, não é? Frente às pessoas e também frente ao modo que essa mídia digital ela transforma a vida das pessoas, né? Então ele diz lá, né? A gente se embriaga dessa mídia digital e a gente nem avalia o quão, né, estamos embriagados. E aí a sugestão dele é: será que isso não está gerando também uma certa cegueira e uma certa estupidez ou uma idiotia, né? Que eu acho que é uma questão que todos nós temos que, como intercessores lá no sentido Foucaultiano, pensarmos, né? É que nós estamos, de fato, diante de um fenômeno que é muito complexo, né? Que tem uma dimensão que nos preocupa grandemente, porque a gente, estou falando também como educador, a gente vê gerações chegando, até antes da pandemia, mas depois da pandemia isso se agrava muito, não é? Com algumas características bastante chamativas, assim, para serem observadas, né? Ele começa falando de um texto sobre a questão do respeito, né? Eu acho muito interessante, porque aqui ele vai retomando a questão das etimologias das palavras, né? E ele diz que o respeito, se a gente for pegar né, o caminho etimológico da palavra, no alemão, significava olhar para trás, olhar de volta para trás, né? E que agora, atualmente, né, uma das coisas que ele vai colocar, e faço essa reflexão junto com vocês, será que nós paramos de olhar para trás? Sim ou não? Né? Essa é a primeira questão, porque acho que tem aí uma questão histórica que nos falta, né? Desse presenteísmo muito micromolecular, vivido a uma velocidade interminável, né? E aí ele começa o texto justamente falando disso. Então, portanto, se o trato respeitoso é este olhar com serenidade para trás, né? O respeito pressupõe que nós tenhamos um olhar distanciado, ele diz, um patos de distância, né? Quando a gente se coloca num lugar em que essa distância não existe, ele diz, nós estamos diante da sociedade do espetáculo. Isso também é um termo que o Christopher Lasch usa, né? Então é um termo que ele também recebe de outro autor aí, né? E aí ele vai para a ideia do espetáculo, o espetáculo, né, que remonta a esse olhar do voyeur, né, daquele que não quer a distância, né, não quer o respeito, porque justamente, né, a distância que iria discernir o que seria um olhar respeitoso de um olhar voyeur, né? Então ele diz, nós estamos diante, talvez, a uma sociedade sem respeito, sem o patos da distância. Que isso levaria, na visão desse coreano quase alemão, de pensamento alemão, né, a uma sociedade da transparência, a uma sociedade do escândalo, a uma sociedade que ele vai chamar, inclusive, pornográfica, né, onde tudo se mostra, tudo se pode falar, tudo se pode fazer, sem nenhum tipo, não é, de discernimento desta distância. Então, olha, ele já começa o texto e ele escreve muito pouco, mas são grandes potências de reflexão que esse autor nos propicia, né? E ele diz,
há de se lembrar que o respeito a esse distanciamento é alicerce da coisa pública, do mundo público. Se isso está desmoronando, portanto, isso eu discuto muito, né, em sala de aula, como hoje nós discutiríamos a relação da esfera pública com a esfera privada? Parece, né, e essa é uma questão que eu também concordo com esse autor, que essa falta de distância leva a quase uma fusão entre o privado e o público, se misturando de uma forma bastante equivocada, né? Isso pode ser visto, e aí ele usa as redes sociais, como o Facebook, todas essas redes, né? O Instagram, etc., onde ele diz há uma privatização de um lugar público, né? Quer dizer, de algum lugar, aquilo é um lugar público, é uma coisa de convivência política pública. E aí ela é inundada, né, por produção completamente privatizada, né? Como a esfera privada, como aquilo que Roland Barthes nos ensinava, né? Como aquela esfera onde eu não sou uma imagem ou um objeto da ciência, eu sou eu, né? Eu sou aquele eu mais espontâneo, mais visceral possível, né? Quase irracional, né? Então ele falava, bom, então se a gente olhar desse jeito, né? Está tudo muito misturado e parece que não tem mais uma esfera privada dividida da pública, né? Ali está falando, né? Até essas novas tecnologias como o Google Glass, agora a Apple também está lançando, né? Os olhos fazem imagens que não são aquelas que são vistas de fato, mas já repletas de simulacros por si só, né? Com a desculpa de você estar o tempo todo sendo informado sobre tudo aquilo que passa ou perspassa por você e seu corpo. Ele diz, então, nenhuma esfera do privado parece possível, né? Anonimato, né? E respeito se excluem mutualmente, né? O que nós temos é um enxame de comunicação anônima, que essa mídia digital, né, dá campo e fermento para que ela aconteça. Ele chama isso de shitstorm, né, que seria tempestade de indignação. Ou, no nosso vulgo português, tempestade de merda. Quer dizer, isso aconteceria hoje, né, onde este fenômeno se dá de maneira anônima, né, violenta, e é base, não é, do que está hoje, nós estamos assistindo, inclusive nos manifestos políticos nas ruas, né? Então, é algo que nós temos que parar para pensar, né? E aí ele começa nesse texto a trabalhar com essa tempestade de indignação, dizendo ela tem múltiplas causas, né? Primeiro, porque, de alguma maneira, culturalmente, nós chegamos nessa falta de distanciamento, então, essa falta de respeito e indiscrição, que ele diz, né? E é um fenômeno, né, linkado com a comunicação digital, né? Onde, então, você tem uma nova forma multifocal, multipontual de comunicação, agora todo mundo se comunica com todo mundo ao mesmo tempo, não é? Perde-se o fenômeno da massa telecomunicacional, onde tinha um ponto emissor e vários receptores, né? E aí você tem o que nessa comunicação digital? Uma descarga de afetos instantâneas que esquecem da temporalidade. Então, a mídia digital se transforma no que ele vai chamar de uma mídia de afetos, né? Completamente recobrada de afetos. Não há distanciamento, as pessoas não respiram para escrever, para se colocar, né? E essa conexão digital extremamente, né, do afeto, ela provoca, não é, muitas vezes fenômenos, né, que nos desconstroem. Esse refluxo comunicativo nos desconstrói na ordem do saber e do poder. Então, agora, né, por exemplo, o professor não pode mais ter autoridade pedagógica porque o aluno tem um celular na mão e ele testa esse professor, ele, né, ele nem presta mais atenção porque ele já tem a sua mão ali de maneira quase gratuita todo o poder de saber do mundo, né? Então, aquela pessoa que sobe naquele tablado, não há mais respeito, porque simplesmente não há mais utilidade, né?
Essa simetria pornográfica, né, como se você não tivesse diferenças, né, ela é, e ele vai dizer isso, muito complexa, né? Por quê? Porque você perde a autoridade, não no sentido do autoritarismo, que é terrível, mas a autoridade no sentido do respeito e da lucidez e da criticidade, não é? Do saber e dos micropoderes, que é o que Foucault lá atrás nos ensinaria, que seria uma das possibilidades de buscar uma certa autonomia de pensamento e de a própria questão de escolha. Portanto, ele diz, nessa tempestade de merda, usando de novo o termo mais forte, a todo momento há fluxos, você não respira, né? É o presenteísmo, né? Esses ruídos que vão se precipitando uns sobre os outros, né? Você não consegue ter aquilo que Nietzsche fala, que é uma ruminação do que se lê, do que se ouve, do que se, né? Inclusive do que se é assistido, né? Do ponto de vista do meio de comunicações, né? E a própria questão da obediência, né? Ela é completamente desconstruída, como ligada à ideia de liberdade radical e a ideia, né, de violência. E se esquece que a questão da obediência, como Nietzsche retratava na sua obra, é a questão, né, do respeito para ouvir o outro, que teve um caminho diferente do seu, né? Então a gente tem a desintegração generalizada de vários valores, né? E isso vai alcançando, para além das telas, a vida social cotidiana das famílias, da educação formal, da educação informal, da sexualidade, não é? E tem mudado gravemente a forma como nos relacionamos, inclusive, né? Então, atualmente, essa tempestade da indignação, diz o Byung Han, né, está em todos os lugares, né, onde parece que essa sociedade perde o respeito recíproco, né, e perdeu a capacidade, portanto, de se comunicar respeitosamente usando tecnologias que têm uma potência enorme, né? Ele diz: soberano é aquele que sabe produzir e permanecer no silêncio. E aqui eu cito também um autor que eu estou lendo, que é o José Ortega Gasset, né? Um espanhol muito interessante, muito libertário, mas respeitoso, né? Em que ele diz que talvez a função do intelectual no século XX seja saber ficar em silêncio, né? E aí fiz o silêncio propositalmente, não é? Porque nós somos uma sociedade que não conseguimos, né, ficar em silêncio. Então, essa seria a primeira parte do texto do Byung Han. Portanto, vocês vão ver que ele está construindo já uma série de conceitos e críticas, porque ele diz, então, nós estamos, né, na sociedade da indignação. E ele fala, se você olhar no primeiro momento, há várias ondas de formações aparentemente massivas que se indignam frente a várias coisas. Se indigna com o valor do metrô, se indigna com a questão do macho alfa esquerdista, se indigna por conta das minorias LGBT, trans, enfim, nós temos hoje, né, uma sociedade que tem se mostrado, num primeiro momento, trazendo muitas causas, né? Isso é inegável. Tem uma dimensão disso que é extremamente produtiva, micropolítica, gestora de rupturas. Porém, ao mesmo tempo, o que se tem percebido? Que essas ondas de indignação são muito voláteis. Elas não são apropriadas no discurso público, em ações públicas de fato contundentes. Elas parecem se inflamar e se desvanecer com a mesma força. Elas geralmente também não lutam por questões únicas, luta por tudo ao mesmo tempo. Então, fica na superfície do fenômeno discursivo, né? Você não tem uma visão, muitas vezes, histórica, genealógica, daquilo que te incomoda e indigna, né? Então, por exemplo,
falar do feminismo hoje é completamente diferente de falar do feminismo da Simone de Beauvoir lá atrás, porque lá atrás o feminismo tinha uma conotação epistêmico-filosófica profunda, né? Aliás, o Segundo Sexo, né, que a Simone escreve, é maravilhoso. Não querendo dizer que o fenômeno neofeminista atual não seja, mas muitas vezes nem sabe de onde veio a própria história deste fenômeno. Então, a gente começa a ver, né, apesar de sinais interessantes, essas ondas de indignação, né, falta a elas essa estabilidade, essa continuidade. Né? Isso está aqui no texto do Byung-Hun. Né? É uma sociedade que parece que só funciona na chave do escândalo. Né? É aquele grito que é frenético, alto, mas estanca. Né? Não gravita, não tem essa distância, não tem essa visão genealógica histórica, não dá distância até para que a sociedade, né, deguste isso para poder repensar. Né? Então, assume, né, que ele vai chamar de uma configuração de enxame. E olha que interessante, né? Ele começa essa terceira parte do livro falando da psicologia das massas, que é o livro que eu estava aqui, né, mostrando para vocês a primeira parte do nosso Morada Acadêmica de hoje, que é o livro do Gustave Le Bon, que aqui está como Psicologia das Multidões, mas é mesmo livro. Né? Ele parte desse livro. Né? Ele fala, olha, partindo desse livro, né, desse pensador, a modernidade seria um momento crítico, não é? Onde o pensamento humano, então, anunciaria muitas transformações. Né? O homem moderno é o homem que vai construir o mundo do futuro ideal. Né? O presente é apenas um período de transição. Né? Portanto, ele deveria guardar uma certa anarquia, uma certa confusão, porque, na verdade, a gente está querendo alcançar a sociedade futura ideal. Né? Esse é o sonho da modernidade ambivalente do Bauman, vocês encontram isso também. Né? A modernidade, ela trabalha na chave do futuro. Portanto, ela não... O presente é o caos que eu preciso tentar eliminar para chegar ao futuro, e o passado é o refúgio. Eu não preciso olhar para ele porque eu já superei. Esse foi o grande pecado capital da era moderna. Então, ele parte daí dizendo, né, então, essa futura sociedade que parece nunca chegar, né, ela teria que contar com a força de organizações massivas, né? A voz do povo, né, as massas que sindicalizaram o mundo do trabalho, as grandes revoluções, né? O que nós acabamos assistindo, que aquele direito divino das massas que Le Bon nos prometeu, ele também destruiu culturas, ele também se chamuscou, ele também, não é, foi engolido pelo capitalismo em diversas formas. E hoje nós estaríamos de novo num momento de anomia, numa grande nova crise, né, uma transição crítica. E aí a pergunta é: será que nós vamos de novo sonhar com o futuro e grandes revoluções? Como é que vamos? Se naquele momento as massas eram um anúncio talvez de uma revolução, né? Agora qual seria o nosso momento? O que faríamos, né? E aí ele diz, olha, parece que a nova massa seria esse enxame digital. Enxame, eu logo imagino, acho que vocês também, né? A gente faz um mapeamento configuracional que imagina que é abelhas, né? Abelhas, enxame de abelhas, por exemplo, né? Que elas se deslocam rapidamente e daqui a pouco, não é? Se desfazem. Então, ele propõe um outro conceito que não é mais o de massa. Né? Então, ele diz, o enxame digital não é nenhuma massa, porque não há uma alma coletiva, um espírito único que une aquelas pessoas, como a questão dos sindicatos, dos trabalhadores. Né? Então, não há essa alma edificante, unificante, né? Por exemplo, lá do comunismo, que diz, olha, nós estamos brigando por esse ideal. Né? O enxame digital, diz lá o Byung-Hun, né? Ele é, na verdade, formado por esses indivíduos altamente
autoegóicos, singularizados, né? Que se unificam não por um grande ideal em comum. Né? Eles não estão ali porque eles estão lutando, de fato, por um melhor projeto de educação superior no Brasil. Né? Eles acabam estando ali, né? Porque eles estão vivendo no anonimato das massas digitais. Então, se convocam esses manifestos, eles acontecem, ali se juntam outros com outras agendas, né? Então, eles não persfazem que antes era considerado fenômeno de massa. Não tem nenhuma consonância, uma massa de ação única. Não é? Então, ele fala, isso caracterizaria essa falta dessa mente coletiva que está lá no Le Bon, por exemplo, né? Isso não podemos hoje chamar esses fenômenos que estamos vendo de fenômenos de massa. É muito mais um fenômeno de indignação fluida, eu diria, né? Ou, como ele diz, shitstorm, ondas de indignação. Seriam outros fenômenos. Esse homo digitalis, que é o homem digital, né? É tudo menos um ninguém, diz lá, né? Ele preserva, acima de tudo, sua identidade privada, mesmo quando ele está lá no enxame. Né? Ele se externa, apesar, né, que eles colocam aquela máscara preta muitas vezes, né? Então parece que ali tem uma coisa anônima, né? Então ele se externa de maneira anônima, mas via de regra ele tem um perfil para contemplar aquele sujeito de máscara, que é o seu selfie lá, a sua foto que você coloca no seu WhatsApp, que é aquilo, né? O Snapchat, né? É aquilo, não é a sua foto do ser físico, jurídico que você é, mas é a foto daquela persona, por exemplo, revoltosa e indignada. Ele é alguém que penetra, que compete por atenção, né? Quem estava na massa não competia, ela só ia, ela queria só engrandecer, né? Aqui não, aqui você vê vários anônimos que cada um quer ter uma particularidade, né? Esse homo digitalis. Ele é alguém anônimo. Olha, parece até paradoxal. Né? Mas há alguém ali que cria um perfil para se representar. Isso é altamente interessante. Né? Mas falta a ele, diz o Bihungian, esse homo digitalis aí, ele não tem uma grande interioridade, que seria o que lá no George Mead a gente chama de nós, que nós carregamos internamente. Com qual esse nós, que é o que nós internalizamos da sociedade ao nascer, né, nos processos de socialização, isso formaria em nós, esse terceiro com quem a gente conversa simbolicamente e afetivamente, a noção de respeito. É como se esse, então, homo digitalis, ele perdesse esse nós interno, esse terceiro. E só estão singularizados quando eles se encontram com a tela. Os personagens do videogame, com o Snapchat, com os filtros que você coloca nas suas fotos. Ali sim, você se encontra. Então, os smart mobs, né, que são esses fenômenos que são ondas de encontros coletivos que se rapidamente se fazem dentro de um shopping, por exemplo, né, e de repente se desfaz. Né? Ele cita isso como um fenômeno claramente voltado ao enxame digital, né? E realmente a gente consegue ver isso nos parques, nos shopping centers. O interessante é que muitas vezes isso acontece nos espaços tradicionalmente públicos, né? Então, qual é a mensagem? Né? Acho que é uma questão a ser pensada, né? A massa, lá no século XX, XIX, século XX,
ela adquiriu o poder, de fato, mesmo que não tenha viabilizado de maneira constante as suas grandes revoluções, né? A União Soviética, de fato, fez a revolução e se manteve comunista, e até hoje, de um certo modo, mantém, né, esse vulto desse modo de produção. A própria luta sindicalista, idem, né? Então, a massa, de alguma maneira, adquiriu o poder. O Byung-Hun diz, já os enxames digitais parece que perderam esse poder. Parece que eles não marcham, né? Eles não marcham juntos, né? Então, é interessante, porque, obviamente, é um autor que está no contemporâneo pensando sobre o contemporâneo, fazendo o que Nietzsche fala, que é o extemporâneo, né? Que é tentar justamente buscar essa distância para poder olhar para os fenômenos do seu tempo. Isso é dificílimo de fazer, né? Não é simples, não é, gente? Não é simples. Então, ele diz, será que, de fato, esses shitstorms são capazes de depor o poder dominante? Será que, de fato, esses rompantes vão levar a sociedade contemporânea a um outro lugar? Eu vou parar aqui, né? Porque agora ele vai também discutir com outros autores que falam também de outros conceitos, só para a gente não desfocar um pouco, né? Porque aí, a partir dessa discussão que hoje a gente está fazendo aqui, né? Eu vou finalizar lendo uma coluna que é de 2017, mas que eu ainda acho que é muito atual, que saiu na Folha de São Paulo, do João Pereira Coutinho, que é um português, né, um pensador português. Ele fala, os enxames digitais criaram os novos bairros de crime e imundície. Então, eu vou ler com vocês aqui. Todos os dias, mais um horror no mundo digital. Li recentemente que uma adolescente de 12 anos, alegada vítima de abusos sexuais pela família, cometeu um suicídio ao vivo. O filme de 45 minutos se tornou viral. Chegou ao YouTube, ao Facebook. A notícia não dizia se tivemos likes, comentários ou outras reações. Eu imagino que sim, embora prefira não imaginar. E quando não são suicídios, são violações, espancamentos, homicídios. A polícia, indignada, mas impotente perante o horror, diz que pode fazer pouco, ou quase nada. Estas pornografias propagam-se, multiplicam-se à velocidade da luz. Eis o mundo que o filósofo Byung-Chul Han relata nesse último ensaio dele, no Enxame, Reflexões sobre o Digital. Não me canso de recomendar os livros breves, densos, luminosos desse coreano. Ele é dos raríssimos pensadores contemporâneos que pensam realmente o mundo contemporâneo. No livro, Byung-Chul Han, né, analisa o conceito que dá título à obra, a questão do enxame. Para descrever hordas de indivíduos que, graças à facilidade da comunicação digital, são como pragas de insetos que insultam ou chafurdam no lixo cibernauta uma violência inaudita. Para Han, isso explica-se por dois fatores que são anteriores e talvez superiores à própria natureza da própria reinvenção tecnológica. O primeiro fator, então, seria na eliminação do tempo de espera que define as nossas comunicações. Se algo me indignava no mundo exterior, eu poderia, por exemplo, escrever a um editor de jornal. Este gesto implicava tempo. Tempo para pensar. Tempo para escrever. Tempo para enviar. A distância, que muitos veem como insuportavelmente elitista, antiquada, era, na verdade, um compasso de espera, para que eu não fosse escravo das minhas paixões. Isso aqui é cirúrgico, né, gente? Hoje, esse enxame é composto por escravos. Quem insulta na internet, quem consome e partilha vídeos de intimidade alheia e até da morte alheia, não é um ser racional no sentido mais elevado do termo. É como as bestas que agem por instinto, que são incapazes de pensar
para lá do instinto. Esse seria, então, né, uma grande crítica feita. Existe um segundo fator que o mundo digital permeia: a eliminação dos agentes mediadores. Apesar de Han não escrever, escrevo eu, diz lá João Pereira Coutinho. Só existe civilização porque existe mediação. As massas não são juízes em casa própria, porque existiram lá, né, inclusive juízes que foram capazes de administrar a justiça de forma impessoal, isonômica. As massas não governam diretamente, porque existem representantes que governam mandatos pelo povo, que não são submetidos aos caprichos, ou não deveriam ser. As massas não produzem notícias baseadas em rumores, fantasias, porque existem profissionais que pesquisam e verificam antes de publicar. E aqui a gente pode fazer um parênteses, o absurdo e a pornografia dos fake news. A existência desses agentes mediadores, desde que dotados de conhecimento e experiência, seria então um filtro saudável, né? Desejante entre as paixões incontroladas das massas e a possibilidade de uma sociedade suportável, decente, dialógica, afetiva. O enxame não autoriza essa barreira porque acredita em qualquer filtro, que é, por definição, opressivo, elitista e até antidemocrático. A emergência desse populismo político, né, promíscuo, sem transparência, né, que tudo acredita, que contempla e critica coisas que jamais poderiam ser criticadas, como a Terra plana, não se explica, então, apenas por crises econômicas ou a questão de alienação corrupta. Esse populismo, eu diria, faço minhas palavras, imbecilizada, é também expressão de um tempo histórico, né? Onde parece que existe uma vontade geral que é só fictícia, né? Que tem que ser para hoje, gozada, né? Que tem que ser para hoje, vivida na tirania da maioria. Ele diz: longe de mim vestir esse traje e marchar contra a internet e as redes sociais. A internet também é uma arena de liberdade e vigilância, onde a tirania da minoria, né, que nos governa, pode e deve ser criticada. De igual forma, a censura, qualquer que seja, também é repulsiva e inútil. Não é possível parar o vento com as palmas das mãos. O enxame veio para ficar. É a única forma de coexistir com ele, talvez a única forma de coexistir com ele, é coexistir diferente de conviver. Olha aí, isso é muito, muito provocativo. É coexistir, é diferente de conviver. Será muito semelhante à forma como já coexistimos com antros de crimes, imundícies nas cidades e fascismos dilacerados por aí. Sabemos que eles existem. Conhecemos o nome dos bairros, dos partidos políticos, mas evitamos frequentá-los por razões de sobrevivência, higiene mental e psíquica. Então, esse foi o artigo do Coutinho. A minha questão, para fechar o nosso diálogo do Morada hoje, que é contemporâneo, portanto, penso que mais do que coexistir, né, já que estamos pensando aqui que é difícil conviver, que a convivência ela é muito mais intrínseca à ligação, não é? É a ligação lá da força spinoziana, né, do afeto político, da alegria, né? Fico me perguntando como, então, educadores que somos, eu, pelo menos, destinei minha vida a essa missão intercessora, né, dialógica, afetiva, como coexistimos, em primeiro lugar, com essa geração que vem com esse fenômeno imbricado em si, e, ao mesmo tempo, será que é possível
transformar esse fenômeno para uma coexistência outra? Essa é a pergunta. Não há respostas, há somente reflexões. Uma delas é, tente tirar meia hora do seu dia e ficar em silêncio. É um bom exercício. Até a próxima. Espero vocês aqui no Morada.